ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Pastor Giovanni, boa noite, meu amigo. Freire 22, boa noite. Pastor está aí com a gente. Que Deus lhe dê pronta recuperação desses sintomas, que o Senhor possa ficar bem e semana que vem voltar aqui com força total para abençoar a nossa galera. Tamo junto. Então, pessoal, vamos lá. Aqui nesse texto de Mateus capítulo 5, nós temos Jesus logo no começo do ministério, subindo no monte, pregando sobre o reino de Deus. E é interessante que logo no começo do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, Jesus começa a falar sobre caráter e identidade. Antes de ele falar o que o discípulo deveria fazer e como ele deveria lidar com o mundo, com as coisas que ele possui, ele tratou do ser, ele tratou do caráter e da identidade do discípulo. Aqui, se você trocar a palavra bem-aventurado por feliz, é a mesma coisa. Sinônimo de bem-aventurado é feliz. Então Jesus está falando sobre felicidade, logo no começo do sermão. E é interessante que na contramão da cultura de sua época, e também na contramão da nossa cultura, felicidade para Jesus no seu reino é ser, não é ter, não é produzir, não é possuir, né? É ser. E aí ele fala: bem-aventurados são os humildes de espírito, bem-aventurados são os que choram. Então, bem-aventurado são os que são. Bem-aventurança, felicidade é ser. E aí, logo no começo do Sermão da Montanha, Jesus está falando sobre felicidade, está falando sobre a identidade do discípulo como cidadão do reino de Deus, está falando do caráter do discípulo que pertence ao reino de Deus. Ele não está falando aqui nesse texto com aqueles que acompanham Jesus apenas para ver o que Jesus pode oferecer. Ele não está falando com seguidores que estão apenas à procura de milagres. Ele está falando com discípulos que se assentam para ouvi-lo. Então essa palavra aqui não é para quem ainda vai à igreja, mas não tem nenhum compromisso com Deus. Não é para alguém que é simpatizante da fé. Essa palavra aqui de Jesus, em Mateus 5,
é para quem decidiu seguir Jesus. Eu te pergunto, você decidiu seguir Jesus? Você é discípulo dele? Você é uma discípula dele? Você segue Jesus? Jesus é a pessoa mais referente, é a maior referência da sua vida? O ensino de Jesus tem um peso de autoridade sobre o seu coração? Você leva a sério o ensino de Jesus? Você considera as palavras dele? Então é para você esse sermão. Não é para o simpatizante, não é para aquele que vai apenas buscá-lo para receber algo dele. Não, é para quem quer ter relacionamento com ele. É para quem quer de fato crescer nele, se desenvolver na sua graça, no seu espírito. Então, se você é discípulo de Jesus, se você decidiu seguir Jesus, se você é uma discípula dele, essa palavra é para você. E Jesus começa com uma palavra de autoridade. Jesus começa falando como alguém que realmente tem propriedade para falar sobre isso. Ele está falando sobre cidadania espiritual. Ele está falando sobre alguém que pertence ao reino dele. E quem pertence ao reino dele é feliz. Mas a felicidade para Jesus não é o lugar que se chega, mas o modo como se vai. Felicidade para Jesus não é ser reconhecido pelos homens, e sim ser amado por Deus e reconhecido por Ele. A glória do mundo não tem nada a ver com a glória de Deus. E o projeto de Jesus no Evangelho é que nós sejamos tomados pela glória de Deus e impactados por ela. E vivamos por ela, para ela. Muito bem. A primeira bem-aventurança, ou o primeiro sinal da bem-aventurança, da felicidade no reino de Deus, é ser humilde de espírito. Ou seja, o que significa ser humilde de espírito? Significa reconhecer, ter uma percepção de que não há em você ou em mim suficiência. É uma negação da autossuficiência para fazer uma afirmação da suficiência de Deus. O que significa ser humilde de espírito? É reconhecer que você não é nada sem Deus. É você reconhecer que tudo em você é graça de Deus. É aquilo que Deus faz através de você. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E por conta disso, a nossa suficiência está em Cristo. Então nada sou sem Ele. E nada posso fazer sem Ele. Diz a palavra de Jesus que esses que são assim, totalmente dependentes da graça de Deus, esses que renunciam à autossuficiência, esses que abrem mão de encontrar suficiência em si mesmo, eles encontram suficiência em Cristo, e deles é o reino dos céus. No versículo 4, Jesus continua falando ainda sobre o seu projeto de felicidade. E ele vai dizer: felizes são os que choram, porque serão consolados. Você vai reparar que para cada bem-aventurança há uma promessa. Os que choram serão consolados. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E os limpos de coração verão a Deus. São promessas para aqueles que são nele. Aqueles que vivem em obediência, em submissão ao senhorio de Cristo e dependem da palavra de Cristo para viver nesse mundo que odeia Cristo e sua palavra. O que significa então ser feliz chorando? Como eu posso ser feliz chorando? Pelo choro. Como é que o choro pode representar felicidade? Então, esse é o choro daquele que reconhece as suas fraquezas.
daquele que se enxerga. Esse é o choro daquele que está quebrantado de coração. É o choro daquele que confessa pecados, que se arrepende no caminho. Esse é o choro daquele que dá um giro de 180 graus nas suas decisões, que estão fora de linha com a palavra, com a vontade de Deus, e querem e buscam a face de Deus e pedem ao Senhor misericórdia. Senhor, meu coração está quebrado na tua presença. Esse é o choro daqueles que dão razão a Deus. E Jesus diz que esses encontrarão consolação. Gente, é natural o ser humano, nesse tempo de pandemia, sofrer perdas, reveses, né? Alguém perde um emprego, alguém perde uma renda, alguém perde alguma oportunidade de negócio, alguém perde um pouco da sua saúde nesse tempo. Estamos todos perdendo em alguma instância da vida, né? E aí é muito natural chorar nesse momento de perda, perder um ente querido, perder alguém que nós amamos, certo? Agora, esse não é o choro que Jesus está relatando aqui nas bem-aventuranças. Aqui ele está dizendo do choro daquele que perdeu a comunhão, daquele que perdeu o sentido de existir, daquele que sabe que só há sentido de existir em Deus, na sua presença. Então esse é o choro de quem foi quebrantado pela verdade do Evangelho e não consegue mais viver longe da graça de Deus. Por algum momento se esqueceu da graça, passou a viver pelos próprios méritos, se encheu de orgulho, mas se cansou. Essa é uma trajetória comum para o cristão. Gente, o cristão não é aquele que acerta sempre. O cristão não é aquele que sempre vive, em perfeição moral. Não, o cristão, ele fraqueja. O cristão, ele erra, ele peca. Ele muitas vezes se afasta de Deus. Mas o cristão verdadeiro só tem paz quando está em paz com Deus. Então, e esse choro é o choro da angústia por estar distante. É o choro de quem deu razão a Deus e confessou o seu pecado e disse: Senhor, eu errei. O Senhor tem razão. Tua palavra diz que eu não posso viver assim. Tem muito adolescente que está com poucas lágrimas nos olhos, porque está cheio de razão e de justiça própria. Está se orgulhando do seu caminho distante da graça de Deus. Não consegue mais ter o choro que provoca a alegria no Espírito Santo. A minha oração é para que Jesus e o Evangelho quebrem a pedra do teu coração nessa noite e faça você reconhecer que só há sentido no caminho. E no caminho aqui não é no caminho da religião, é no caminho que é Jesus. Só há sentido no amor de Jesus. Só há sentido na palavra. Fora da palavra o que nós temos é loucura, é ilusão. Mesmo em pandemia, mesmo sem a toca aberta, mesmo sem esse espaço de ajuntamento, né, dos filhos de Deus, nós sabemos que Jesus está onde nós estamos. E muitas vezes nós não estamos com Jesus vivendo comunhão. Mas Jesus está falando no versículo 4 de Mateus 5, bem-aventurança é saber chorar na presença de Deus, reconhecendo que você precisa da graça de Deus para permanecer sendo quem você é. É o choro que arde por comunhão, que clama por comunhão. E há uma promessa: os que choram na presença de Jesus, os que clamam chorando pelos pecados que cometeram, são acolhidos pela graça, são perdoados, são amados, são reconciliados e podem viver em paz consigo mesmo, em paz com Deus, em paz com os outros. Versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está falando de ser. Felicidade é ser em Jesus. Ele está falando aqui:
A mansidão nos faz possuir a terra. A promessa daquele que é manso é chegar lá. É chegar lá. O céu não é daqueles que vivem em litígio, em guerra. O céu é daqueles que vivem promovendo a misericórdia, a paz, o perdão. São aqueles que não querem ter razão, querem ser felizes. É aqueles que não se cansam de fazer o bem. Mansidão é isso. Mansidão é fazer o bem, até quando não se há mais uma razão para fazê-lo. Mansidão é você não se vingar. É você não entrar na disputa pela razão. É você não querer convencer ninguém de nada, porque você tem uma terra para conquistar. É o oposto do orgulho. O orgulho é competitivo. No orgulho, todo mundo quer vencer o debate. Todo mundo quer prevalecer. Na mansidão, você perde o debate. A gente vive num tempo de polarização política. Num tempo onde as pessoas estão abraçando doutrinas seculares e ídolos travestidos de políticos. Estamos num tempo em que quem é progressista não ouve nada do que um conservador tem a dizer e vice-versa. Onde estamos demonizando os outros por conta de preferências ideológicas. E muitas vezes é assim: eu estou no lado do bem e o outro está no lado do mal. Eu tenho virtude, o outro tem defeito. Eu sou moralmente superior. Ou seja, estamos num tempo de muito orgulho, muito eu, muito ego. Só que os egolátricos, os egocêntricos, egolátrico é aquele que é o ególatra, né? Idolatra o eu, idolatra o ego. Os egocêntricos que colocam o eu no centro de tudo, os que fazem o mundo convergir para um próprio umbigo, esses não vão herdar a terra. Porque, irmão, não dá para você ser manso e viver o tempo todo em litígio com as pessoas. Sabe? Tem gente que gosta de conflito, tem gente que gosta de confusão, que gosta de discussão, que gosta de debate, que gosta de, sabe, de provocar. E ele está falando que a felicidade tem a ver com simplesmente fazer o bem, simplesmente preferir a relação do que ganhar uma discussão. Olha, quantos amigos você perdeu esses últimos anos, 2018 para cá, por causa de política? Quantos relacionamentos bons você abriu mão porque na rede social há uma batalha de ego? Quanta gente boa você abriu mão no caminho porque você podia fazer o bem, mas você preferiu ter razão. Então Jesus está falando aqui, olha, a felicidade, a herança da terra, a chegar lá é uma possibilidade, uma realidade para quem vive mansidão, para quem não se cansa de fazer o bem. Muitas vezes as pessoas vão fazer o mal para você. Muitas vezes as pessoas vão falar mal de você. Muitas vezes as pessoas vão desejar o mal para você. Mas você vai sempre fazer o bem. Você vai desejar o bem para elas. Você vai interceder por elas. Você vai abençoá-las. Você vai compartilhar com elas. Porque você tem mansidão. E é interessante que lá em Gálatas, mansidão é fruto do Espírito. Gente, a vida cristã é vida no Espírito. Andamos no Espírito para não cumprir as concupiscências, os desejos, as cobiças da carne. E andar no Espírito é frutificar. É viver segundo o padrão da palavra. E o padrão da palavra é: o discípulo de Jesus prefere fazer o bem. O discípulo de Jesus
É feliz porque é manso. Não está nem aí para essas polarizações. Não está aí provocando debate. Não está aí cheio de razão. Não está aí julgando a opinião alheia. Não está aí perdendo tempo com vãs discussões de pessoas imaturas. Não, o discípulo de Jesus está buscando uma maneira de abençoar alguém agora, nesse momento. Amém, gente? Tem alguém me acompanhando aí? Quem está acompanhando a live, dá um amém aí, escreve aí, só para eu poder saber que você está comigo aí. Algumas pessoas estão entrando, estão saindo, é natural, é ao vivo. Mas quem está acompanhando a live, dá um amém aí, dá um ok. Vamos seguir, vamos para mais um versículo aqui. Continuando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha a promessa. Eu tenho fome de justiça. A promessa é: serei farto. Amém, amém. Glória a Deus. Aqui nesse texto, né, Jesus está falando ainda de felicidade. Está dizendo, olha, felicidade também é ter fome, mas não fome de pão. É ter sede, mas não sede de água. É ter fome e sede de justiça. Há quem pense aqui que a justiça é uma justiça no âmbito terreno, no âmbito político, social. Pode ser, porque a justiça que vem do alto desemboca na horizontalidade, certamente. Quem tem fome e sede de justiça do alto, certamente deseja que essa justiça se manifeste, né, na comunidade, né, na cidade. Só que essa justiça aqui, se você pegar o contexto da bem-aventurança, está tudo falando da relação com Deus, da relação com as pessoas. Então aqui é uma justiça que provém do caráter de Deus. Aqui é um desejo muito ardente por agradar a Deus. É aquela pessoa que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. Eu me lembro do texto de Jesus, quando ele está lá falando com a mulher samaritana. Ele tinha sede, né? E os discípulos não acompanharam o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Os discípulos foram comprar pão em algum lugar, porque também eles vinham de uma grande jornada, né? Uma grande caminhada. Então havia fome e sede. Era bem de tardinha, no início da tarde. E Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela é ali achada por Jesus, porque Jesus ama e tem algo especial com as mulheres. As mulheres aí, ó, vocês são peças-chaves na história da redenção. O Salvador vem por uma mulher. A primeira pessoa para quem Jesus, o Salvador, aparece é uma mulher. Então a encarnação de Deus se dá por meio da mulher, e a ressurreição dos mortos, a boa notícia da consumação da obra de Jesus é compartilhada primeiramente a uma mulher. A mulher, ela é uma peça-chave estratégica no plano redentor de Deus. E Jesus chama uma mulher para se tornar missionária, para se tornar uma propagadora do Evangelho. Ela vai levar a mensagem de Jesus para os samaritanos. Enfim, não dá para explicar tudo aqui agora, mas o grande ponto é: Jesus estava com sede. E assim ele começou o diálogo com a mulher. Mais à frente, os discípulos voltam com alimento. E eles oferecem para Jesus: Senhor, nós compramos pão, alguma coisa assim, trouxemos alimento. E Jesus diz assim: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, a grande fome de Jesus era a vontade de Deus. E ele está falando aqui, olha, o meu discípulo, ele tem uma fome e uma sede de Deus, da vontade de Deus, de alegrá-lo. Eu te pergunto, brother, você, menina amada do Senhor, será que quando Deus olha para você, ele consegue contemplar uma pessoa faminta por fazer a sua vontade?
Será que ele vê em você que há fome em você? Fome dele em você? Será que você tem fome da justiça de Deus? De viver uma vida para Deus? Eu queria dizer a você, adolescente, que você está vivendo para alguém. Ou você vive para Deus, ou você vive para si mesmo. Só que viver para si mesmo é morrer. Quem vive para si, morre para Deus. Quem vive para Deus, morre para si. Essa é uma boa frase, hein? O pessoal está acompanhando a live aí, ó. Quem vive para si, morre para Deus. Quem morre para si, vive para Deus. Alguma coisa assim. Mas o mais importante é você entender que não dá para você fazer duas vontades no caminho. Ou você faz a sua vontade, ou você faz a vontade dele. E ele é Deus onisciente. Então ele olha para dentro do teu coração, ele sonda. E ele percebe que no teu coração há uma disposição. O que você quer fazer? Você quer fazer algo que vai gerar alegria no coração de Deus? Ou você quer fazer algo que vai gerar alegria na sua carne? Jesus está falando de felicidade aqui. Felicidade é ter desejo ardente pela vontade de Deus. Você quer, sobretudo, acima de tudo, agradá-lo. Isso está pulsando em você. Jesus falou para os discípulos lá depois da conversa com a mulher samaritana: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Qual é a sua comida? Qual é a sua bebida? Você está embriagado com os prazeres desse mundo? Você está faminto por saciar a tua carne que pulsa? Ou a tua fome e a tua sede é fazer a vontade do Pai? É gerar alegria no coração do Pai? É ouvir o Pai dizer: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer? Porque ele, mesmo cheio de fraqueza, mesmo chorando pelos seus pecados, o que ele mais quer é fazer minha vontade. Eu sei o que há no coração dele. Eu sei que ele me ama. Eu sei que a despeito de muitas vezes fraquejar, ele me ama, ele quer. Ele quer me agradar, ele quer me servir, ele quer viver para mim. Para esses há uma promessa: fartura. Aleluia. A promessa para quem tem fome e sede da vontade de Deus é fartura da vontade de Deus na sua vida. Oh, meu amigo, oh, minha amiga, ore ao Senhor nessa noite. Me dá fome e sede de justiça, fome e sede da tua vontade. Eu quero te agradar sobre tudo. Eu quero tua glória sobre minha vida. Eu quero viver para ti. Quem vive para ele, morre para si. Quem morre para si, encontrou a vida. Amém? Seguindo, bem-aventurados os misericordiosos. Lembrando, felicidade é ser. Bem-aventurado, feliz não é quem tem muitos seguidores na rede social. Feliz não é quem mora num lugar legal. Feliz não é quem tem uma pessoa muito bacana, muito bonita para se relacionar. Felicidade é ser pacificador, é ser misericordioso, é ser manso. E os misericordiosos, há uma promessa para eles: alcançarão misericórdia. Aqui é o seguinte: você vai alcançar misericórdia a partir da misericórdia que você oferta aos outros. É assim, ó. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Só que olha só, lembra que Jesus é o Salvador. Então Jesus aqui está falando o seguinte: olha, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus serão misericordiosos. E os misericordiosos alcançarão misericórdia. São duas peças que se conectam, tá? Você pratica misericórdia, você recebe misericórdia. Você, porque recebeu misericórdia, você pratica misericórdia. Ou seja,
Os que são nutridos pela misericórdia de Deus compartilham. Então, eu aprendi uma coisa: a graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Mais uma vez, a graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Você faz a mesma coisa com o seu próximo. Você age com graça e misericórdia. Você dá a ele o que ele não merece. Isso é graça. Você não dá a ele o que ele muitas vezes merece. Misericórdia. Tem alguém caído no caminho, alguém que feriu você, alguém que você poderia se vingar, alguém que você poderia subjugar, mas você é misericordioso, então você não dá aquilo que ela merece. Você perdoa. Você abraça. Tem alguém precisando de amparo e às vezes a pessoa, mas você simplesmente se dá para ela. Se dá. A misericórdia ela é aprovada justamente quando você não dá ao outro o que o outro merece receber. É algo muito relacional, mas também que tem um aspecto social. Certamente, os misericordiosos também têm um coração cheio de compaixão pela necessidade, pela dor do outro. É uma questão de humanidade. Esses alcançarão a misericórdia de Deus. Então, como é que eu sei que eu receberei misericórdia de Deus? Como é que eu sei que eu receberei? A partir do momento da minha produção, eu continuo compartilhando misericórdia, sinal de que a misericórdia continua sobre mim. Tem muito crente que não perdoa, tem muito crente que devolve a ofensa, tem muito crente que não deixa barato, não tem misericórdia com quem erra com ele, Você erra com as pessoas, mas ninguém pode errar com você, não é isso? Muito bem. A pessoa merece de você um castigo, você vai lá e castiga, Legal. Você é aquela pessoa justa, Justiça. Mas a Bíblia diz em Tiago que a misericórdia triunfará sobre o juízo. E se Deus julgasse você da forma que você julga as pessoas? E se Deus recompensasse você da maneira que você recompensa as pessoas que erram com você? Será que seria legal? Enfim, eu poderia falar mais, mas o tempo já está avançando, vamos seguir. Leia a parábola do credor incompassivo, Mateus 18. Dá uma lidinha depois, com calma, que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Perdoa, cara. Abençoa. Não se vingue. Felicidade é não dar ao outro o que o outro merece receber. Felicidade é abençoar até aquele que não merece. Seguindo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui é o seguinte, gente, as pessoas pensam assim, Poxa vida, a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então significa que eu tenho que ter uma vida muito perfeitinha, certinha, bonitinha, para chegar lá e ver a face de Deus. Senão eu vou pro inferno. Sim, mas olha só. Nós não vivemos santificação sem a graça de Deus. Perdão, gente, peraí. Santificação é uma obra do Espírito Santo em nós. E a obra do Espírito Santo em nós só foi possível por causa da obra de Jesus. Então, Jesus viveu a santidade que nós nunca vamos conseguir viver. Havia um problema lá na época de Jesus, que os fariseus, eles tinham uma santidade exterior. Eles eram muito assim, conhecidos como pessoas que andavam com roupa diferente, tinha uma entonação de voz diferente, eram pessoas que oravam em voz alta. Gente, perdão.
Eram pessoas que oravam em voz alta nas praças e ensinavam a lei, doutores da lei e tudo mais. Só que eles escondiam pecados, portanto eram hipócritas. E aí tem um texto de Jesus chamando eles de hipócritas assim o tempo todo. Se não me engano, em Mateus, né? São os ais de Jesus, e dirigindo diretamente aos fariseus, principalmente os fariseus, mas também os saduceus, os escribas. Todos eles eram grupos religiosos conhecidos naquela época e que viviam uma santidade de fachada. Tem muita gente que está sempre ali, né? Julgando o erro dos outros, ok, né? Enfim, sempre emitindo juízos de valor sobre a vida alheia. São pessoas que não gostam de ser criticadas, mas são super críticas. São pessoas que muitas vezes se comparam com as outras, né? E nesse exercício público de demonstrar uma santidade, de demonstrar uma perfeição moral, é tudo fachada. Tem gente que é crente para inglês ver, né? Tem gente que é crente para rede social, é crente para aquele espaço de culto da igreja. O cara, adolescente, vai na toca muitas vezes, levanta a mão, canta só tu és santo, não há outro como tu, mas aquilo ali é só da boca para fora. Camaradinho às vezes até envolvido com a igreja, mas não tem vida com Deus. Então, esse texto aqui, bem-aventurados os limpos de coração, está falando do seguinte: ser limpo de coração não é ser perfeito, não é ser totalmente puro, porque pureza não é uma produção do meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí depois continua dizendo, né? Eu conheço o coração, a intenção do homem, eu sondo e tal. Lá em Jeremias, se não me engano, capítulo 17. O nosso coração não produz automaticamente santidade. Isso é obra de Deus em nós. Quem nos torna puros e santos é Deus por sua palavra. Jesus vai dizer na oração sacerdotal em João 17, ele, falando dos discípulos para Deus, eles estão limpos pela minha palavra. Jesus liberou a palavra que purificou. Nós somos puros pela obra de Jesus, pela graça de Deus. Não sou eu que naturalmente por mim mesmo ajo com pureza. Não, isso é graça. Isso é obra de Cristo que eu participo, né? Então aqui, ser limpo de coração é não fingir ser mais santo do que é. É não ser hipócrita. É não tentar impressionar os outros com a sua pseudo-santidade. Entenderam? Ser limpo de coração é ser verdadeiro na presença de Deus e dos homens. Eu não estou aqui dizendo que você, por ser alguém que não finge ser mais santo do que é, eu não estou dizendo que você tem um salvo-conduto para fazer um monte de coisa errada. Não. O que eu estou dizendo é que você não vai inclinar o seu coração para tentar impressionar os homens com uma santidade que você não tem. E você mesmo vai cuidar de não ficar se preocupando com a santidade alheia ou com a ausência dela. Você não é alguém que está perdendo tempo com essas coisas. E esses que são limpos de coração, porque a palavra os limpou, esses que são limpos de coração porque se recusam a ser uma personagem, esses que são limpos de coração porque não querem impressionar os outros, mas querem viver a verdade de quem são na presença de Deus e confiam na graça de Deus para continuarem sendo transformados de glória em glória na imagem do Filho pelo Espírito, esses receberão a promessa, né? O cumprimento da promessa, verão a Deus. Não vai ver a face de Deus quem vive usando máscara na vida. Não vai ver a face de Deus quem usa máscara. Por quê? Porque a máscara tampa a visão. A máscara esconde a realidade. Quem é você? Você é filho amado de Deus. Você tem a fraqueza X, Y e Z.
Então, é com esse que Deus se relaciona. E você não fica tentando chamar a atenção das pessoas para uma produção de espiritualidade que você não tem. E você não fica tentando também o tempo inteiro ficar emitindo juízos de valor sobre a vida alheia, se eles são ou se eles não são. Você busca ser para Deus e nele. Para terminar, gente, para terminar. Bem-aventurados os pacificadores. São aqueles que promovem a paz. São aqueles que caminham outra milha. São aqueles que dão a outra face. Os pacificadores não são violentos, não são iracundos, não são pavio curto, né? Tem gente que fala, não, porque eu sou colérico, aí já meu temperamento é assim mesmo. Mas até o colérico que segue Jesus abre mão da cólera, abre mão, né, de ser tão espontâneo e, né, sincero. Até porque sinceridade demais é falta de educação, né? Então, gente, tem que acabar essa live, né? Pacificador é quem não dá vazão a tudo aquilo que promove dissensão, discórdia, ira, briga. Sabe, é aquela pessoa que ela tem inimigos não porque ela quer, mas porque as pessoas simplesmente a odeiam. As pessoas não gostam dela. E ela, tudo bem. Mas ela não é inimigo de ninguém. Ela ora por quem as persegue. Ela ama seus inimigos. Ela promove a paz, né? Ela busca essa paz. Para terminar, então, Jesus continua dizendo, né, a partir de tudo isso que eu falei, bem-aventurados vocês são quando forem perseguidos. Veja, a perseguição será por causa disso. As pessoas que vivem dessa forma, elas serão perseguidas, porque elas vão na contramão da cultura, né? As pessoas que vivem dessa forma vão ser alvo de injúria, vão ser alvo de perseguição e de mentiras. Você faz o bem, cara. Você é pacificador. Você é manso. Você perdoa. Você caminha outra milha. Você chora na presença de Deus. Você vai ser acusado de santarrão. Você vai ser acusado de arrogante. Você vai ser acusado de alguma coisa que você não fez. Você vai ser alvo de alguém que não consegue ter plenitude e tem inveja de você, por isso mesmo vai te caluniar. Você vai ser alvo do ódio alheio. Por quê? Porque você é feliz. E pessoas felizes incomodam, infelizmente. Só que a tua felicidade não é produto da tua arrogância, das coisas que você tem, dos seus feitos. Não, a tua felicidade é produto da graça na sua vida. É produto do amor de Deus que foi derramado em teu coração. A felicidade em você gera alegria, não arrogância. Então você vai ser perseguido. Vai ser perseguido pelos religiosos, pelos que se orgulham de suas boas obras. Vai ser perseguido pela galera relativista, que não quer mais a palavra de Deus, quer viver segundo doutrinas seculares, quer viver segundo as suas ideologias, que negam o evangelho na essência. Você vai ser perseguido. Vai ser perseguido pelos da direita, os moralistas. Vai ser perseguido pelos da esquerda, né? Os relativistas morais, muitas vezes. Mas aí Jesus vai dizer no versículo 12: fiquem felizes, sorriam com isso, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Tua recompensa não vai vir aqui, não. Não fica à procura de seguidores, não. Essa semana o Espírito Santo falou comigo.
tava olhando lá meu Instagram, eu fiquei olhando ali pro meu número de seguidores ali, o Espírito Santo som do meu coração, ele falou assim pra mim: você não foi chamado para ter seguidores, você foi chamado para ajudar as pessoas a seguir aquele que deve ser seguido, que é Jesus. Eu não tô aqui para ter seguidores, eu tô aqui para ajudar as pessoas a seguirem Jesus. Eu falei: é mesmo, né? Poxa, Deus, te louvo por isso. Eu não tenho glória nesse mundo. A nossa glória não está aqui. A nossa glória está na cruz e no reino eterno que se consumará. Para de se preocupar com a política. O que vai acontecer amanhã? Estamos em Cristo, estamos guardados no amor de Deus. Ele vai cuidar da gente. Nosso Pai não dorme. No próprio Sermão da Montanha ele vai ensinar a orar e vai dizer: Pai nosso que está nos céus. Se o nosso Pai está nos céus, estamos seguros, porque Ele governa sobre tudo. E aí o nosso galardão vai ser encontrado lá no céu. A gente vai receber. Um dia nós vamos ser recompensados por todo o bem que fazemos. Agora não. Agora nós fazemos o bem, nós servimos, nós abençoamos, nós perdoamos, nós compartilhamos, nós ensinamos, nós pregamos, nós somos luz por conta disso, né? Praticamos a mansidão, a misericórdia, a paz, nós perdoamos, nós reconciliamos, nós obedecemos pai e mãe, nos sujeitamos aos pais, à autoridade. Nós que somos casados, né? O marido ama a sua esposa, a esposa serve ao marido e todo mundo vive bem para ser recompensado lá na frente, não aqui pelos homens. Aí, por conta de tudo isso, olha, aqui ele disse: olha, isso aqui, gente, é o caráter do discípulo. Tudo que eu falei até aqui, parafraseando Jesus, tudo que eu falei até aqui é a identidade do discípulo, é o caráter, é como ele vive, é o modo de vivência do discípulo, é o que move o seu coração. Então, por conta de tudo isso, de viver tudo isso, de caminhar dessa maneira, versículo 13: vós sois o sal da terra. Está na sequência. Eu só sou o sal da terra e luz do mundo a partir da prática das bem-aventuranças. No momento em que eu encontro felicidade em ser em Jesus, e aí eu sou como Ele é, ou pelo menos busco imitá-lo na vida, enquanto eu o imito, enquanto eu vivo segundo sua palavra, enquanto eu ando seguindo Jesus, os frutos aparecem, que são frutos no Espírito, é o fruto do Espírito. Aí esse fruto ilumina o mundo, salga a terra. Pessoas que são misericordiosas, pessoas que são mansas, pessoas que têm fome da vontade de Deus, pessoas que choram os seus pecados, pessoas que só encontram suficiência em Deus, pessoas que promovem a paz de Deus, pessoas que vivem dessa maneira, que são limpos de coração, não são fantoches, não são imagem, não são personagens, são verdadeiros, sabem de si, sabem das próprias fraquezas, das limitações, sabem que não são isso tudo, pessoas que se enxergam muito bem, por isso são pacientes com o erro dos outros, pessoas que vivem nesse nível de humanidade, são luz do mundo, sal da terra, e são perseguidos. Vós sois a luz do mundo, a partir da obediência, a partir da prática da bem-aventurança. Isso é a palavra para discípulos, gente. É por isso que eu falei no começo da live, isso aqui Jesus está falando com os discípulos, está falando com quem quer segui-lo, não está falando com os simpatizantes, com os que vão à igreja só para ouvir uma palavra, participar de um culto. Não, está falando de gente que segue Jesus todo dia, na vida, nos relacionamentos, na dialética da vida. É para essa palavra, é para os discípulos, para os que se assentam para ouvi-lo, não apenas para aqueles que esperam o pão se multiplicar, comem e vão embora. Aí ele vai dizer: olha, vocês que praticam as bem-aventuranças, vocês que buscam felicidade em mim, vocês iluminam a luz, vocês são a luz do mundo, iluminam o mundo. Jesus vai dizer mais à frente lá em João: eu sou a luz do mundo. Aqui ele vai dizer, logo após as bem-aventuranças: vocês são a luz do mundo. Ele é a luz que nos ilumina pela palavra,
e nos torna luz na vida de outras pessoas. Nós somos sal, nós fazemos a diferença. Tira o cristão verdadeiro tira o cristão verdadeiro da sociedade. A sociedade perde, ela empobrece. Agora, o cristão falso está por aí também. O crente de fachada, o que não é discípulo, o que é consumidor, tem muito consumidor. A maioria que vai na igreja é consumidor. Tem muita gente que vai na toca que é consumidor. Consumidor de um louvor, de uma iluminação legal, de um momento bacana, de um negócio legal, descontraído. Pastor, muito legal, prega muito bem, muito animado. O cara vai lá só pra isso. Consumidor. Tá indo lá porque tem um monte de menininha, ou porque tem um monte de menininho. Consumidor. Agora, tem gente que vai na toca que é discípulo. Que na hora da palavra, inclusive, fica incomodado. Por quê? A galera tá querendo bagunçar, querendo jogar, querendo não sei o que, não quer nada com Deus. E ele tá ali pra ouvir a palavra. Ou ela. Então, na igreja de Jesus é assim, o joio e o trigo estão lá congregando. Tem gente que está na Betânia há 30 anos, não é crente, mas vai à igreja direto. Tem gente que acabou de chegar e que já ilumina, salga. Por quê? Porque não tem a ver com tempo de igreja, tem a ver com vida em Jesus. Tem gente que está na igreja, tem gente que é, junto com os outros da igreja. Discípulo. Esses são luz, esses são sal, esses fazem diferença. Se você tirar eles da igreja, a sociedade empobrece, a igreja empobrece. As pessoas sofrem quando pessoas de Deus se afastam, são levadas para longe. E aí, o texto termina dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem, gente, a ideia era fazer uma live de meia hora, eu acabei falando 1 hora. Desculpa, mas eu tô realmente numa vibe de falar mais mesmo. Mas eu espero que essa live tenha te abençoado. Eu termino a live dizendo para você que aqui, ó, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas na hora de glorificar, eles glorificam ao Pai. Não é a mim, não é a você. Por quê? Porque a nossa luz vem da luz do mundo. As nossas boas obras são produto da boa obra de Jesus. Então não há em nós nada que não seja graça. Nós não nos orgulhamos de nada que fazemos em Deus. Tudo que fazemos em Deus é pela graça. Somos o que somos pela graça. E por causa da graça, somos. E sendo, e abençoando, e gerando vida na vida de outros, elas veem que não somos nós. Elas veem que a graça operou em nós. Por isso elas glorificam ao Pai e não a nós. Então que você seja alguém produtivo, alguém abençoador, alguém generoso, alguém que, sabe, faz a diferença na vida das pessoas, não para se promover, mas para que as pessoas vejam a glória de Deus e louvem a Deus por sua glória se manifestando na nossa vida.